Olá, então dando continuidade à nossa aula de Teologia Espiritual, hoje nós vamos dar início ao tema da via purgativa. Quando nós estamos falando da via purgativa, nós estamos falando da primeira etapa das três vias, dos três caminhos. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. São a tradição mística, a tradição da teologia ascética e mística, sempre encarou a caminhada cristã dentro dessas três perspectivas. E nós vamos falar da primeira etapa, via purgativa. Em que consiste ela? Consiste no estágio dos iniciantes, dos que estão num processo de purificação ou deverão se purificar ou purgar os pecados para alcançar a união com Deus. Então, purgativa lembra até purgatório, né? Quer dizer, um estágio de purificação para entrar dentro de um estágio de aproximação de Deus. Nós falamos que é o estágio dos iniciantes. E é preciso a gente entender, em primeiro lugar, a gente já entendeu bem o que significa essa via purgativa, mas é preciso que nós entendamos quem são os iniciantes. Os iniciantes, então, são os que, na vida espiritual, vivem habitualmente em estado de graça. Possuem um certo desejo de perfeição. Conservam ainda afeto pelo pecado venial. E estão sujeitos e ainda expostos a cair em culpa grave. Então, nós estamos diante de pessoas que estão iniciando, mas atenção, já estão iniciando. Deram passos já concretos dentro dessa etapa de crescimento espiritual. Porque muitas vezes quando nós estamos falando de iniciantes, nós não estamos falando de gente que não está fazendo nada, que não progrediu em nada, que está muito estacionado. Não é aquele pessoal que está fora do castelo e não tem vida de oração. Esses aqui já começam a ter uma vida de oração. Presta atenção a essas explicações. Habitualmente vivem em estado de graça, já são amigos de Deus, vivem na amizade de Deus estavelmente, buscam a perfeição, mas ainda conservam afeto pelo pecado venial. Ou seja, vão achando que não é um grande problema os pecados mais leves. Não buscam ainda de combatê-los de uma maneira decidida. Estão sujeitos e ainda expostos a cair em culpa grave. Essas pessoas não estão isentas disso. É muito importante a gente prestar atenção a um aspecto muito importante, que a via purgativa trata da purificação dos sentidos. Como nós estamos aqui, se trata de um estágio inicial, essa etapa visa essa purificação dos sentidos. E quais são esses sentidos? Os sentidos externos, as paixões e os sentidos internos. Nas outras etapas, nós vamos ver também a purificação da inteligência e da vontade. Mas aqui nós ficaremos dentro dos sentidos externos, das paixões e dos sentidos internos. Os sentidos externos, o que são eles? São aqueles 5 sentidos conhecidos, né? Audição, paladar, visão, o tato, olfato. E os sentidos internos, a fantasia, a imaginação e a memória. E as paixões são as forças físicas, são as energias, são os afetos, as emoções. Então nós temos os sentidos externos, as paixões e os sentidos internos. São esses que devem ser purificados. Porque quando entregue ao próprio egoísmo, à própria fraqueza, com certeza, esses órgãos, esses sentidos externos, eles podem, digamos assim, crescer na desordem. E eles desordenados, ou seja, sem ordem, sem limites, eles correm um sério risco de
de não permitir um avanço efetivo, né? Aliás, pode ser uma fonte de uma porção de obstáculos para que a pessoa se una de verdade a Deus. E quais são os meios dessa purificação? A oração, que depois nós veremos de tratar com mais detalhes, um pouco mais na frente. A meditação. A oração é um diálogo com Deus. É um diálogo com Deus que repercute na vida. São encontros sistemáticos com Deus, onde a pessoa sabe parar diante de Deus, mas esse parar diante de Deus vai gerando um diálogo contínuo no curso da vida. É importante a gente ver que a oração ela vai, digamos assim, envolver a vida da pessoa como um todo, quando é oração autêntica. Muitas vezes as pessoas pensam que a oração é só rezar os salmos, ou só rezar o texto, ou aquelas orações vocais, ou ler a palavra de Deus, pensar alguma coisa, ter bons pensamentos a respeito daquele texto, né? Não é só isso, envolve a vida da pessoa. É um diálogo com Deus, a pessoa começa a estabelecer com Deus um trato de amizade, como Santa Teresa dizia. A meditação envolve mais a inteligência, porque a pessoa vai meditar, vai refletir sobre algumas verdades, sobre alguns princípios, sobre valores, sobre o que o Evangelho está dizendo, vai tentar de aplicar na própria vida, vai perceber os contrastes entre o que a palavra de Deus está dizendo e o que a própria pessoa está dizendo. Tudo isso vai ter um impacto muito grande, né? A meditação ela vai consistir fundamentalmente nisso. E a meditação e a mortificação. O que é a mortificação? Ela é exatamente esse treino ascético. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente com detalhes. A mortificação ativa ela é feita por práticas de renúncias, de sacrifícios voluntários. Mortificação ativa é quando a pessoa mesmo busca essa purificação. E a passiva é quando são provações, provas, desafios enviados pelo próprio Deus, que pode ser uma doença, pode ser a dificuldade de convívio com uma pessoa, pode ser um revés que ela experimentou, ou uma dificuldade financeira, ou mesmo quando a pessoa até mesmo sente dificuldades muito grandes, com muitas tentações, com muitas... vê que a sua natureza ainda está muito inclinada ainda para o mal, e ela sofre com isso, né? Então Deus vai permitindo algumas situações para que a pessoa vá avançando na vida espiritual. Essas purificações, elas possibilitam uma segunda conversão. O que é essa segunda conversão? É uma grande etapa de mudança. É uma grande etapa de mudança de mentalidade. Ou seja, ali é uma nova visita de Deus na vida da pessoa. Para que ela desperte, para que ela retome o seu elan de avançar na vida espiritual. Aqui começa devagarzinho uma contemplação mais infusa na transição para a via iluminativa. Obviamente que esse início da contemplação infusa, o que é contemplação infusa? É quando Deus vai começando a mergulhar essa pessoa num silêncio maior, né? É uma vida de um recolhimento mais profundo que a habilita para entrar na via iluminativa. São João da Cruz, no seu livro Noite Escura, ele diz: a purificação passiva dos sentidos é comum, ela se produz na maioria dos iniciantes. São João da Cruz também, nessa mesma obra, Noite Escura, ele vai dizer: os que progridem ou avançados se encontram na via iluminativa. É aí que Deus alimenta e fortifica a alma pela contemplação infusa. A contemplação infusa, ela vai acontecer mesmo só na via iluminativa. Mas a purificação passiva dos sentidos, ela é própria dos iniciantes. Por isso que a pessoa precisa dar passos. Dar passos no sentido de se lançar dentro de um caminho de mortificação. E Deus também vai colaborar com a sua providência.
permitindo certas situações para que ela avance. Aí aqui a pessoa já vai entrando nas segundas moradas, já numa perspectiva de entrar nas terceiras moradas que Santa Teresa fala. Porém, Santa Teresa alerta também, vamos lembrar sempre disso. A pessoa pode retroceder. Esse período da primeira e segunda morada, sobretudo, são momentos muito críticos, que o risco de retrocesso é muito grande. Por quê? Porque quando Deus começa a purificar mais profundamente, a pessoa corre o sério risco de se acovardar, de querer voltar atrás. Bom, é preciso a gente repetir sempre isso. O fim da purificação, a finalidade de toda purificação é unir a alma a Deus. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque a união com Deus é a grande finalidade da vida cristã. E essa união com Deus, ela acontece através da caridade, do amor, né? Por isso que às vezes as pessoas precisam entender aquilo que Santa Teresa falava. É o amor que dá valor a todas as coisas. Bom, se a gente pegar 1 Coríntios 13, São Paulo vai explicar isso muito bem, quando ele afirma com todas as letras, com muita veemência, que sem a caridade nada vale. Posso dar o meu corpo às chamas como Marte. Se eu não tiver caridade, isso não serve de nada. Posso dar todos os meus bens para os pobres. Se eu não tiver caridade, nada me vale, né? A pessoa pode ser um sucesso apostólico, missionário, pastoral, mas se não tiver caridade, nada vale. Pode rezar não sei quantas horas, e etc. e tal, e pode falar muito bem, ser um excelente pregador, entender muito da vida espiritual, mas se não tiver caridade, nada vale. Por quê? Porque a pessoa pode estar fazendo isso só para cumprir uma obrigação, só para... e assim vai, né? Então, é preciso, mas nesse processo da união com Deus, é preciso superar as desordens no amor às criaturas. Porque o amor às criaturas pode só ser desordenado. O amor às criaturas, ele precisa acontecer em função do amor ao Criador. É dentro dessa perspectiva que nós vamos entender essa dimensão da vida espiritual. Outra coisa assim, muito importante dentro dessa realidade é que a grande meta é a perfeição. E a perfeição consiste na união com Deus por meio da caridade. Só que, quando nós estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de uma realidade acabada, de uma realidade já pronta. Nós estamos falando de um processo, de um crescimento constante. Não existe essa situação estacionária. Na vida espiritual não se para. Sempre ou se avança ou se retrocede. Obviamente que aqueles que já estão em moradas mais avançadas estão bem conscientes disso. E movidos por uma grande caridade, por uma profunda humildade, certamente desejarão cada vez mais, progressivamente, mais intensamente, a sua união com Deus. Por isso que elas jamais se acomodarão. Deus é santo e é a própria santidade. E quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais se santifica. Para unir-se a Deus é preciso buscar ser puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É uma das bem-aventuranças. E o que significa ser puro de coração? Puro de coração significa que existe um querer que se encontra purificado, um querer que não é egoísta, um querer que não tem em vista a si mesmo, mas um querer voltado para Deus. A pessoa quer Deus e o que Deus quer, pronto, é aqui a pureza de coração. Porque verão a Deus. E o que é que significa ver? Ver significa alcançar. Tem aquela famosa frase que diz, tu te tornas aquilo que contemplas. Pronto, é mais ou menos nessa linha. A pessoa, porque o ver aqui não é só um enxergar de tal maneira que eu capto a imagem
eu consigo decodificar a imagem intelectualmente. Não se trata apenas disso. A gente, normalmente, no senso comum, nós entendemos o ver dessa maneira. Mas esse ver aqui, ele é bem mais profundo. Ele tem uma amplidão bem maior. Esse ver aqui significa que, de alguma maneira, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou contemplando, vai fazer parte de mim. Vai fazer parte da minha vida. Está vendo a profundidade da coisa? Então, ela não fica na superficialidade da decodificação, de uma compreensão apenas intelectual. Por isso que essa pureza de coração ela é muito necessária. Quando a gente está falando de pureza de coração, nós não estamos falando apenas de castidade, não estamos falando apenas de continência sexual, não estamos falando apenas disso, não, que a pessoa não fica olhando coisas que não deve, etc. É isso também, não é, mas não é só isso. Envolve uma série de coisas, tudo, envolve tudo, todos os aspectos da nossa vida, é a maneira de enxergar as coisas. Por isso, para essa pureza de coração acontecer, é preciso haver a expiação do pecado e o desprendimento do pecado e de suas ocasiões. É preciso expiar os pecados passados, fazer penitência pelos pecados passados, né? Reparar as faltas cometidas no passado. Por isso que as pessoas que querem de verdade essa pureza de coração, elas haverão de buscar muito intensamente essa expiar o pecado passado e vai se desprender do pecado, vai evitar de cometê-lo e vai também evitar as ocasiões para cometê-lo. Então, quando a gente está falando da via purgativa, nós podemos dizer que é um período em que Deus vai acompanhando, porque Deus tem toda uma pedagogia. Deus tem uma espécie de um passo a passo no acompanhamento dessas almas. São João da Cruz, Santa Teresa, também os outros místicos, né? Grandes diretores espirituais, mestres da vida espiritual, conseguiram detectar bem esse passo a passo. Cada um teve talvez uma percepção um pouco própria, né, a respeito disso, porém, houve uma compreensão interessante, e eu vou me deter nessa compreensão da via purgativa, da via iluminativa e da via unitiva. Na via purgativa, como é que Deus age? Dará graças sensíveis que poderão ser sentidas. Se são graças sensíveis, é porque elas poderão ser sentidas. Perceptivas, ou seja, a pessoa vai tendo mais consolações, ela experimentará gratificações na sua vida de oração, vai sentir um silêncio mais profundo, vai se concentrar mais, pode ter até emoções sensíveis, pode se emocionar, sei lá, pode ter tantas coisas, dependendo também da sensibilidade de cada um, né? Essa via purgativa ela vai exigir uma doação mais profunda, sobretudo na penitência e na conversão. Aquela decisão de mudar de vida. E aquele espírito de penitência, que depois eu vou falar um pouco com mais detalhes a respeito disso. Nessa fase de purificação, de penitência, Deus está só tirando a poeira, para depois entrar mais profundamente e fazer uma purificação mais intensa, mais radical. Jesus crucificado nessa etapa começa a ser compreendido com mais nitidez. Certamente, numa certa etapa, em alguma etapa dessa via purgativa, surgirão provas e até tormentos. Pode ser que hajam escrúpulos com relação à vida passada. A fé será posta à prova, será sacudida por tantas situações. Podem surgir dúvidas, podem surgir confusão. Tem-se a impressão de ter regredido. A pessoa até pensa que piorou. Quando ela não tinha essa vida de oração toda, parecia que ela era mais virtuosa, parecia que ela era mais boazinha, né? Começa o autoconhecimento.
O autoconhecimento começa aqui com muita intensidade. A luz de Deus penetra de tal maneira na alma, na vida interior de uma pessoa, que ela começa a enxergar melhor a própria miséria. Deus vai arrancar o mal e esse trabalho interior é doloroso. Por isso que essa via purgativa, como é uma via de purificação, é uma via em que a pessoa tem que estar preparada e tem que se dispor para o sofrimento. Em vista dessas provas que vão surgir, quais são os riscos que poderão acontecer? Primeiro, o desânimo. Uma vez que ela vai enxergar a própria miséria com mais clareza, uma vez que haverão provas, sofrimentos nessas purificações, porque a fé será sacudida, é tempo de escrúpulos, pode surgir o desânimo. E o desânimo pode fragilizar a sua alma, pode deixá-la esgotada, exausta e sujeita às ilusões do demônio. É preciso tomar muito cuidado com o desânimo. O desânimo é uma ferramenta muito eficaz do demônio no sentido de fazer a alma retroceder. Ou então abraçar a tibieza. Ou seja, a pessoa começa a se cansar de um jeito, a se esgotar de um jeito, a desanimar de um jeito que começa a se tornar morno. Não abraça a cruz, passa a ter uma vida medíocre, porque afinal de contas, se eu quiser viver com mais profundidade isso aqui, vai me dar muito trabalho. Então é melhor viver uma vida mais ou menos, uma vida medíocre. A pessoa começa a se tornar relaxada, porque não quer assumir as exigências que a conduzem à perfeição. E muitas vezes é preciso a gente escolher entre o melhor e o mais fácil. E o mais fácil não é caminho certo, nem é caminho habitual para o melhor. O melhor sempre vai exigir sacrifícios. Nesse caso, a pessoa não toma a cruz e desperdiça o sofrimento. Um grande medo de deixar Deus cavar em sua alma o processo de purificação. Esse é o grande risco nesta etapa. Para vencer essas provas, é preciso tomar algumas medidas. Primeiro, nunca abandonar a vida de oração. Se a pessoa vive distraída, é aquela situação, quanto mais reza, mais assombração lhe aparece. É bom usar um bom livro de meditação, ler a escritura, mas não é ler a escritura, ler e pronto. É uma leitura orante, é a leitura aos moldes da Léxio Divina. Leitura, meditação, oração, contemplação, aquele esforço de viver aquilo que foi lido, que foi rezado. Sobretudo em tempos de aridez e de sofrimentos interiores, nunca abandonar a vida de oração. Ser criativo, no sentido de se servir de recursos que vão facilitar essa vida orante. E outro meio muito eficaz é através do amor ao próximo. Viver uma verdadeira doação. Servir as pessoas com generosidade, fazer o bem. É um tempo de crescimento muito grande se a pessoa de verdade se dispuser a viver com generosidade esse amor ao próximo, esse serviço às pessoas. E viver com discrição este tempo de provação. Ser discreto. Não vamos fazer alarde, nem viver uma histeria, nem fazer balbúrdia, nem ficar se fazendo de vítima, nem ficar com uma choradeira exagerada, entendeu? Uma lamentela, se sentir o coitado da história e espernear demais. Não é tempo para isso. Todo mundo passa por essa etapa e todo mundo sofre, todo mundo vai ter que enfrentar desafios na vida. Isso faz parte da vida, né? Essa inclinação por vitimismo, né? Ela não é saudável.
Nunca. A gente precisa evitar isso, viu? Aprender a ser discreto. Partilha, conversa com o diretor espiritual, conversa com o confessor, ou alguma pessoa que possa efetivamente colaborar nesse crescimento espiritual. A caminhada deve ser essa. Santa Teresa de Jesus no Castelo Interior, pelo menos na minha versão, na página 36, diz assim, abre aspas, a perfeição verdadeira consiste no amor a Deus e ao próximo. Quanto mais fielmente guardarmos esses 2 mandamentos, tanto mais seremos perfeitas, diz ela às suas monjas. Deixemo-nos de zelos indiscretos, que nos podem causar tantos prejuízos. Cada uma olhe para si. Pronto, tá aqui. Teresa é muito equilibrada nesse sentido, né? Amor a Deus e ao próximo. Evitar zelos indiscretos. Uma vida penitente que, na verdade, não é autêntica. Às vezes pode ser uma busca de si. A pessoa tem uma vida ultra mortificada, né? Vive penitência, sacrifícios assim, enormes, etc. Mas às vezes está buscando a si mesmo. Existe muito egoísmo metido nessa busca de penitência, nessa busca de virtude, né? Às vezes não era o caso dos fariseus que Jesus criticou tanto. Amor ao Deus, amor ao próximo, misericórdia com as pessoas, né? De verdade procurar o bem das pessoas e evitar esses zelos indiscretos, porque esses zelos indiscretos, eles prejudicam, causam prejuízos. Cada um olhe para si. Essa necessidade de querer transformar toda a humanidade, etc., isso pode ser contraproducente. Nós ficamos nesse primeiro vídeo com essas explicações. Espero que tenha sido útil aqui para você, tá certo? E a gente vai dar continuidade no próximo vídeo com as purificações.